Após o Sincerão de ontem, com aquela dinâmica destruindo as cartas das famílias, aconteceu uma confusão generalizada no Big Brother Brasil, uma coisa foi levando a outra e óbvio que eu preparei um resumão aqui pra vocês entenderem tudo o que aconteceu. Bom, gente, a começar pela Bia, que ela ficou muito incomodada com a sua carta sendo destruída. Vale frisar que quem destruiu a carta da Bia foi o Michel, mas ali, quando ela viu que sobrou a carta do Davi, ela disse o seguinte: engraçado que o cara mais macetado da casa agora ficou com a carta intacta. E aí o Davi questionou: como assim, Bia? Você queria que minha carta fosse destruída? As pessoas têm suas opções, né? Aí a Bia: não é isso, eu só tô falando que você é muito criticado, mas ficou com a carta. Então gerou um mal-estar essa situação. E aí a Bia, ela tava conversando ali com as amigas e ela tava treinando como que ela ia conversar com a Fernanda, como que ela ia falar, brigar com a Fernanda, porque a Fernanda deu uma tirada de sarro dela, meio que falando assim: ah, ainda bem que ela não comemorou a minha volta no bate-volta, senão ia ficar estranho. Isso porque a Fernanda viu uma foto ali no quarto do líder, onde ela estava comemorando a sua liderança, e do lado a Bia também estava meio que agitada, assim, meio que comemorando, mas ela estava comemorando outra coisa, tava tipo comemorando um brilho que tava rolando lá, né? Enfim, a Bia tava fazendo ali, né, tava fazendo uma cena assim pra câmera, comemorando, e a Fernanda achou aquilo feio, entre aspas. E a Bia foi tirar satisfação com a Fernanda sobre essa questão do bate-volta. Você disse que eu não sou ninguém, que eu sou invisível, mas fala ali, né, quando faz a prova bate-volta. Ainda bem que a Bia não comemorou no papel. Eu lá quero comemorar seu papel. Se liga, mulher. Pelo amor de Deus, as propagandas te incomodam. Como eu fico te incomoda, eu já entendi. Você só não sabe assumir, né? Não tem culhão pra aguentar o que você fala. Vai continuar incomodando. Volta a falar. Tem um botão na sala. Pode apertar. Se você se incomoda com minha alegria, o problema está em você. E aí, gente, neste momento, a Bia começa a falar um monte. Que a Fernanda se incomoda com a alegria dela. E aí a Fernanda pergunta: Bia, você votou em quem? E a Bia continua falando: eu tô falando de questão de alegria. A Fernanda continua indagando: você votou em quem? E a Bia: você tá falando que eu votei em você? E aí a Fernanda: não, eu perguntei: você votou em quem? Aí a Bia: já votei em você várias vezes. Aí a Fernanda: então esse é o peso, eu posso fazer o que eu quiser. A Bia: então você usa o argumento que eu votei em você agora pra falar pelas costas? E a Fernanda: quando você tiver no paredão e tiver uma prova parecida, você faz o mesmo. Aí a Bia: por que na prova bate-volta você comentou no quarto escondido? Porque tu não é mulher de falar na minha cara, comentou. Ah, não sei como que a Bia não foi comemorar no meu papel. Aí a Fernanda: eu não estou entendendo o que você tá falando, seja mais clara. E papo de maluco, que. Aí a Bia: Brasil. Em certo momento a Fernanda explicou o porquê que achou engraçada a foto da Bia comemorando quando ela ganhou a liderança. A Fernanda diz: eu só achei engraçado porque na foto do líder tá lá a gente comemorando e você tá do lado comemorando como se você tivesse ganhado alguma coisa. Então a Fernanda não gosta desse fato da Bia sempre tá comemorando, sempre tá ali como se tivesse ganhado alguma coisa, sendo que na verdade era uma rival dela que tinha ganhado, né? Em certo momento a treta vira pra Lady, porque lá quando foi triturar a carta, a Fernanda disse que a Lady arquitetou uma situação do Marcos contra ela, que foi quando o Marcos recebeu bastante votos do Gnomo, e a Fernanda, em contrapartida, recebeu 10 votos da casa. E aí a Fernanda analisou que a Lady arquitetou uma situação do Marcos contra ela, e lá no momento ela fala assim: aqui são 10 contra 1, 12 contra 1, sei lá mais quanto. A Lady foi tirar satisfação, então como é que eu arquitetei o voto de 10 pessoas contra você? Eu agora mando em 10 pessoas? Aí a Fernanda: não, você ouviu direito. Quando você vê a cena, você vai ver que eu não falei isso. Eu falei que você arquitetou do Marcos contra mim. E depois eu falei 10 pessoas contra uma. Em nenhum momento eu falei que você colocou 10 pessoas pra votar em mim. E nisso a Lady ficou batendo o pé ali, que a Fernanda teria falado isso, mas de fato a Fernanda não falou que a Lady pegou 10 votos e jogou nela, né? Em certo momento da discussão da Lady com a Fernanda sobre essa questão, a Fernanda soltou algo sobre o MC Bila. E ela diz: chegou que o Bin foi conversar com você e entregou que a gente ia votar no Marcos, de certa forma. Então, aqui vocês entendam que a Fernanda, ela deixa bem claro que quem levou que o Gnomo votaria no Marcos
foi o Bila pro outro grupo e assim o outro grupo planejou em votar nela. O Bin ouviu a conversa e começou a rebater. Eu fui falar com ela, o Rodrigo acabou de confirmar no quarto que ninguém falou isso lá. E ainda ele fica indagando, fala aí como que eu falei. E nisso a Pitel entra e vai pra cima. Você falou. Estou falando baixo, porque o Bila pede pra ela abaixar o tom de voz, né? E a Pitel continua. O movimento que você fez foi o seguinte, você foi perguntar pra Lady... Aí o Bila interrompe. Eu fui perguntar pra Lady? Aí a Lady explica. Eu percebi que o Marcos ia pro paredão quando o Bin falou que não queria votar em quem achava que puxava ele. Eu falei, foi o Marcos? E você? É o Marcos. Aí a Pitel, você entregou o jogo. E nisso a máscara do Bila caiu. Por quê? Por mais que ele não tenha falado que o grupo votaria no Marcos, mas ele deixou... Aliás, ele falou que ele votaria no Marcos. Então é óbvio que a Lady matou a charada que não só o Bila iria no Marcos, como o grupo dele também iria. E nisso a Lady e todo o grupo dela arquitetou para votar na Fernanda. Então sim, o Bila entregou o jogo do próprio grupo. O Bila retrucou neste momento dizendo, primeira coisa que você tem que entender, a gente não é um grupo, vocês só queriam se proteger e faziam contagem de votos. Então eu não tenho a obrigação de votar com vocês. Se eu entreguei o jogo ou não, eu não jogo com vocês. Assim como lá no paredão, você colocou o Luigi e estava fazendo contagem de voto para se proteger e atacando as fadas. Em certo momento, o Bila, ele sabe que tá se complicando e ele ouve o Michel falando lá no fundo. E aí, pessoal, ele diz, pera aí, falso, que o meu bagulho com você é diferente, certo? Você inventou história aqui, eu vou chamar os outros pra provar que você é falso e mentiroso. E nisso o Bila vai pra cima do Michel ali, aí o Michel vai, chama lá. Então vocês percebam que o Bila conseguiu mudar o foco da treta pra ele e o Michel, porque nessa treta com a Pitel, com a Lady, ele tava perdendo, né? Aí o Bila vai lá e chama o Buda pra conversa, e nisso ele vai indo pra cima do Michel e dizendo, seu fraude, seu mentiroso, você falou que ele ia votar na Alane lá no quarto, você faz fofoca. E o Michel rebatendo ali, eu não tenho medo de você, eu não tenho medo de você. Em certo momento o Bila diz, professor de história, mentiroso, falso. Aí o Michel, é de geografia. E o Bila, eu assumo que eu faço, você é mentiroso, seu fraude. Aí o Michel, e como você acha que eu descobri, Bin? Aí o Lucas, no mesmo dia que você falou que você não iria votar na Alane, e no mesmo dia ele disse que iria votar na Alane. A Raquel confirma essa história então. E é verdade, gente, o Michel realmente falou isso pra Alane, tá? Então o Bila conseguiu mudar uma situação em que ele tava sendo mentiroso e passou pro Michel ser mentiroso, porque o Michel também é um outro mentiroso. Eu sei que em certo momento da conversa ficou tão feia a situação que o Bila ficou indo pra cima do Michel, o Michel ficou também indo ali, e aí o Bila, você é mentiroso, seu fraude, contigo o negócio é diferente, e aí o Michel, não tenho medo de você, e nisso teve até que o Davi e o Matheus seguraram ali o Bila, né? Pra evitar uma confusão maior. Depois dessa treta, Michel queria desistir do programa, Bila queria desistir do programa. E em um próximo vídeo eu conto mais pra vocês o que aconteceu nesse pós. Muito obrigado, até uma próxima e tchau!